Com mais de 60 anos de história, a Política Agrícola Comum renova e reafirma para 23-27 o seu compromisso em assegurar o futuro da agricultura e da silvicultura, contribuindo para alcançar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. A PAC centra-se em 10 objetivos, associados a prioridades da União Europeia em matéria de sustentabilidade social, ambiental e económica do setor e das zonas rurais. Estes objetivos são: assegurar um rendimento justo aos agricultores, aumentar a competitividade, melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor, contribuir para a luta contra as alterações climáticas, proteger o ambiente, preservar a biodiversidade e gerir eficazmente os recursos naturais, apoiar a renovação geracional, tornar as zonas rurais mais dinâmicas, proteger a qualidade na alimentação e na saúde e, finalmente, fomentar o conhecimento e a inovação. O projeto Futuragri visa disseminar, explicar e clarificar sobre estes objetivos e sobre a importância da PAC, esclarecendo sobre os seus contributos. Liderada pela Inova Mais e apoiada por uma larga rede de cooperação, esta iniciativa integra inúmeras ações, eventos, Boa noite a todos. Obrigada por estarem desse lado. Hoje damos então início a este ciclo de webinars. O futuro é agro. E ao longo desta semana nós vamos todos os dias, por volta das 8h30, desenvolver e falar sobre temas relacionados atuais, relacionados com a agricultura e também relacionados também com a nova PAC. Antes de começarmos a falar com os nossos convidados, que já terei a oportunidade de dizer-vos quem são, gostava também de falar-vos aqui um pouco do contexto destes webinars, que são então um ciclo de webinars de inovação e conhecimento agrícola do projeto Futuragri. Para quem não sabe, o projeto Futuragri é cofinanciado pela União Europeia, liderado pela Inova Mais e é apoiado por uma série uma rede de cooperação de entidades nacionais e internacionais que tem como principal objetivo informar e também esclarecer a população nacional sobre um tema que é bastante pertinente e atual, que é a Política Agrícola Comum, a PAC, ou CAP, na sigla em inglês, e assumir um papel fundamental no panorama agrícola da União Europeia e, particularmente, no nosso caso, no contexto nacional em Portugal. Este projeto ele iniciou em agosto de 2023 e esta é uma das suas últimas atividades, este ciclo de webinars, depois de 12 meses de disseminação desta Política Agrícola Comum em Portugal. Este projeto Futuragri foi desenhado de forma a prestar um contributo para o aumento da percepção, da clarificação e da desmistificação dos conceitos sobre a agricultura ao nível europeu, das políticas agrícolas e também das estratégias para a sustentabilidade da União Europeia. Tal como nós acabamos por partilhar convosco ao longo destes últimos dias, este ciclo de webinars será então debruçado em vários temas e o webinar do dia de hoje, do dia 1 de julho, fala sobre a sustentabilidade na agricultura. E é, no fundo, o objetivo deste webinar nós discutirmos uma série de estratégias que permitam, então, integrar práticas de sustentabilidade nas operações agrícolas e, dessa forma, contribuir para a conservação de recursos muito importantes, o solo, a água e também a preservação da biodiversidade. Então, neste contexto, e agora que já vos falei um pouco sobre este ciclo de webinars e estes eventos que decorrerão ao longo desta semana, eu gostava então de vos falar de quais são os objetivos deste webinar. Nós vamos focar-nos nos objetivos 5 e 6,
Para quem não sabe, então, a nova PAC ela tem 10 objetivos que nós vamos conversar e debruçar-nos sobre eles mais ao pormenor ao longo desta semana, recorrendo então aos convidados que gentilmente aceitaram o convite para estarmos a falar sobre esse tema. E hoje nós vamos focar-nos então no objetivo 5 e no objetivo 6, que então vão de encontro a este tema da sustentabilidade que é tão importante. O objetivo 5 tem a ver com a promoção do desenvolvimento sustentável, uma boa gestão dos recursos naturais, tais como a água, os solos e o ar, e o objetivo 6 tem como objetivo contribuir para a proteção da biodiversidade. Nós hoje em dia vemos o quanto a biodiversidade ela é afetada e também esse tema será então falado neste webinar e vamos juntamente com os convidados deste webinar, falarmos aqui mais detalhadamente sobre esta problemática, a perda da biodiversidade. Então, esta questão da sustentabilidade da agricultura, tal como vocês sabem, ela é um tema muito atual e é cada vez mais crucial. Porquê? Porque nós, hoje em dia, nós enfrentamos bastantes desafios ambientais, desafios climáticos, que também iremos falar também num dia desta semana de webinars, mas esta questão da degradação do solo, da perda de biodiversidade, ela deve preocupar-nos. A nova PAC, consciente desta problemática, ela tem trabalhado nesse sentido de reverter esta tendência, muito também com estes objetivos que surgiram agora nesta nova política agrícola, em que o foco, um deles, é então a sustentabilidade. Para nós debatermos este tema, teremos então à conversa connosco o Dr. Jaime Ferreira, da Agrobio. Temos também a doutora Maria Amélia Martins Loução, da Sociedade Portuguesa de Ecologia, e também a doutora Catarina, a doutora da Pegada Verde. Então, estes serão os convidados que estarão à conversa connosco hoje, e queria começar por falar, então, sobre esta questão da sustentabilidade, e para isso, então, queria começar por falar, então, com o Dr. Jaime Ferreira, da Agrobio, e gostaria, então, de, antes de mais, pedir-lhe para falar um pouco da Agrobio. Certamente que muita gente que está a assistir esta conversa já conhece a Agrobio, mas pedir-lhe, então, para falar um pouco sobre a Agrobio e começarmos por falar, então, esta questão da agricultura biológica, que é um tema central e cada vez mais, felizmente, pessoas têm reconhecido a sua importância e se convertido à agricultura biológica. Eu gostava de lhe perguntar como é que a agricultura biológica ela vai, então, contribuir para esta sustentabilidade dos sistemas agrícolas e quais são as práticas agrícolas que, se tivesse que enumerar, as práticas agrícolas adotadas pelos agricultores biológicos que promovem, então, esta conservação dos recursos naturais, que é um problema atualmente. Então, agradeço o convite, boa noite, e só de início já aqui um pequeno esclarecimento. Eu não sou doutor, a minha formação é em engenharia, precisamente em engenharia florestal e depois mais tarde agrícola, mas é só para dar esta questão, este toque aqui na minha formação de base e na minha experiência. A Agrobio é uma associação que foi criada em 1985 com uma multiplicidade de objetivos, mas em particular 3 objetivos. Um ligado à agricultura, outro ligado ao ambiente e outro ligado aos consumidores. Portanto, é desde o início uma organização de agricultores, de ONG de ambiente até hoje, é uma das 5, 6 de âmbito nacional, e também uma organização de consumidores ligada, por exemplo, aos mercados diretos, em que os produtores vão vender aos consumidores, mercados semanais de agricultura biológica. Portanto, esse é a nossa base. Portanto, nós desde a formação, a assistência técnica, criação de mercados, lobbying pela agricultura biológica, enfim, muitos outros trabalhos e tarefas no âmbito da promoção da agricultura biológica em Portugal e também fora de Portugal. Bem, eu diria que os contributos principais têm mesmo a ver, para a sustentabilidade, têm mesmo a ver com os seus princípios da agricultura biológica. Eu recordo a ecologia,
a saúde, a precaução e a justiça. E obviamente, isto não temos muito espaço para falar, mas eu centro-me aqui em dois, a questão da ecologia e a saúde. E na questão da ecologia, eu diria que há aqui 3 áreas que, no nosso entender, são essenciais e que na agricultura biológica são mesmo algo de básico para iniciar a atividade. Claramente, a questão do solo. Nós explicamos a qualquer agricultor que quer iniciar a atividade que uma das principais aspectos que tem que observar é o estado do seu solo. E que, no caso português, de uma forma geral, os solos são pobres, com pouca matéria orgânica e, no fundo, pouco adaptados para desenvolver a agricultura. Portanto, um dos primeiros aspectos é mesmo prover matéria orgânica, criar fertilidade no solo, e é onde tudo começa e tudo termina. Portanto, nós diríamos que um solo bem cuidado, bem provido de matéria orgânica, bem cuidado, é certamente um solo que vai produzir plantas saudáveis, alimentos saudáveis para os animais, para todos nós, e no fundo, esse é um objetivo essencial. E também, se ainda quisermos acrescentar aqui algo, um solo bem provido de matéria orgânica é o solo que, e não sendo este o tema, mas eu acho que é sempre importante referir isto, a questão das alterações climáticas e da fixação do carbono, não é? Um solo bem provido de matéria orgânica fixa mais carbono e, portanto, tem aqui um contributo muito importante, por exemplo, para o sequestro do carbono. Fala-se muito das florestas e esquece do papel da agricultura, em particular dos solos, dos nossos solos, dos solos bem cuidados e com boa quantidade de matéria orgânica. Outro aspecto fundamental é a questão da água. No nosso entender, a água é essencial, mas não estamos a cuidar bem do uso da água. E por isso, na nossa agricultura, na agricultura biológica, eu diria aqui, ou diria outra questão, é que para nós só há uma agricultura. Há diferentes formas de fazer agricultura. E, portanto, eu gostaria de falar deste modo de fazer agricultura, a agricultura biológica, e desse ponto de vista, nós somos ensinados a usar menos água. E, portanto, esse aspecto é crítico. Ou seja, hoje parece que já não se consegue fazer nada se não usarmos muita água, nem é pouca água, é muita água. Recordo aqui 2 aspectos, 2 culturas essenciais que ainda hoje têm grande expressão em Portugal, mas que se passou a usar a água quando antigamente eram culturas de sequeiro. Eu falo, por exemplo, da vinha e falo, por exemplo, do olival. Hoje já não se faz vinha e olival, a não ser nos modelos tradicionais, sem o uso da água, e parece que só é possível com o uso de muita água. Ora, isto é absolutamente insustentável. Portanto, nós promovemos uma agricultura com o uso de menos água. Outro aspecto muito importante é a questão da biodiversidade. Ora, a biodiversidade é também crítica, ou seja, e num cenário atual de perda de biodiversidade e numa escala brutal, por exemplo, desenvolver atividades, criar infraestruturas, por exemplo, para fixar os polinizadores, para fixar, por exemplo, outro tipo de aves, mamíferos, como, por exemplo, os morcegos, que são aves, que são mamíferos insetívoros e que muitas vezes estão até mal vistos, entre aspas, mas que no fundo têm um papel muito importante na agricultura. Eu acho que este é todo um fomento de uma agricultura claramente que mais próxima do ambiente e que, no fundo, que beneficie dessa ligação. E esse é um dos trabalhos que nós vamos fazer, por exemplo, na AgroBio, cada vez mais no futuro, é fazer esta ligação da conservação, da biodiversidade com a agricultura e, no fundo, promover esta ideia de que os morcegos e muitas outras seres vivos são grandes apoiantes da nossa agricultura e sem eles a nossa agricultura tornar-se-á insustentável. Pronto, este é um aspecto e fico-me por agora nesta abordagem. Eu gostava também de lhe questionar, e agora falando um pouco sobre esta nova política agrícola comum. Certo. Há muitas pessoas que têm muitas dúvidas relativamente a estas novas políticas e até muitos agricultores querem converter a sua agricultura para uma agricultura mais biológica. Eu gostava de lhe perguntar
que oportunidades é que existem nesta nova PAC para que os agricultores eles, sintam-se incentivados a fazer esta conversão, e se pode partilhar com quem nos está a ver que tipo de apoios e incentivos estão disponíveis para os agricultores, nomeadamente na agricultura biológica. Exato. Tem-se dado, na verdade, com os últimos apoios desde 2021, portanto, ainda antes deste quadro comunitário, mas na transição no chamado programa Next Generation, tem-se dado aqui um grande impulso à agricultura biológica em termos nacionais, sobretudo em termos de áreas. E nós, neste momento, números que estão no Observatório Nacional da Agricultura Biológica, neste momento, 1 em cada 3 hectares da nossa superfície agrícola já está em agricultura biológica. E, portanto, este tem-se dado um grande aumento aqui, de facto, das áreas. Mas isso corresponderá a produtos agrícolas, biológicos e próximos de todos os consumidores e acessíveis? Não se tem tornado, porque grande parte das áreas são, de facto, pastagens, forragens e culturas avessas. Um bocadinho como no resto dos outros modos de fazer. É preciso notar que em Portugal, e se nós não temos bem esta noção, na agricultura fala-se muito, por vezes, de produção, da soberania alimentar, mas era bom que fôssemos aos números reais. E os números reais dizem-nos que 50% de toda a superfície agrícola nacional são pastagens, forragens e culturas avessas. O que é que isto nos dá? Dá que, de facto, depois, quando vamos para a alimentação humana, dá muito pouco e nós temos que importar muitos produtos. Esta é que é a realidade. Também na agricultura biológica, não é diferente. Mas, na verdade, aqui os apoios têm sido algo generosos do ponto de vista do incentivo, que é isso que nós queremos. Nós, sobretudo, e eu já vou dar alguns números, nós, sobretudo, queremos que novos agricultores venham para a agricultura biológica. E, portanto, quando nos falam dos apoios para a agricultura biológica, nós dizemos sempre, gostávamos, sobretudo, de apoios para a fase de transição. Aquilo que é a chamada conversão para a agricultura biológica, que é quando, de facto, um agricultor sente mais dificuldade. Não vou aqui explicar o que é, mas é um período de transição entre o momento que inicia a atividade em agricultura, agora em agricultura biológica, até poder vender um produto como produto biológico, pode em média demorar 2 a 3 anos, e este é um período muito difícil para o agricultor, em que ele se tem que adaptar, tem que melhorar a matéria orgânica no solo, enfim, tem que fazer toda uma série de transformações, criar infraestruturas para a biodiversidade, enfim, toda uma série de melhorias que, por vezes, ele até desconhece. E, portanto, é o tempo de conhecimento, formação, assistência técnica e, portanto, falta muitas vezes este apoio para, de facto, ser um apoio efetivo. Então, os apoios para a agricultura biológica, eu posso dar aqui alguns exemplos e eles são diferentes. Para a conversão, há 2 tipos de apoios, o para a conversão e para a manutenção. Conversão é o tal período de transição, manutenção é fim do período de conversão, o agricultor entra em manutenção e então há outro conjunto de apoios. E, por exemplo, a grande mudança entre este quadro comunitário e os anteriores é que no quadro comunitário anterior estes apoios estavam todos no chamado segundo pilar da política agrícola comum, que é o desenvolvimento rural. E agora os apoios, no caso português, portanto isto é variável consoante o país, cada país adotou, enfim, a forma de apoiar os seus agricultores biológicos, e no caso do português, do agricultor português, que nós apoiámos também esta ideia, que foi que os apoios estão centrados no primeiro pilar e que são os pagamentos diretos. Isto quer dizer que, naquilo que são chamados ecorregimes, quer dizer que todos os anos os agricultores se podem candidatar, sobretudo os novos agricultores, a apoios. Enquanto, ao invés de quando os apoios estavam centrados naquilo que eram as medidas agroambientais, no segundo pilar, isto era plurianual e só abria de X em X anos. Por exemplo, recordo que no quadro anterior só abriu uma vez e os agricultores novos não se puderam candidatar mais. Foi péssimo. E, portanto, eu defendo antes uma ideia de que pode haver menos dinheiro, mas que os novos agricultores se possam candidatar e que se possam ter um apoio para iniciarem a sua atividade. Defendemos sobretudo isso. E dou aqui exemplos como, por exemplo, isto depois, no âmbito da conversão, os apoios estão modelados em função das áreas
do número de hectares na exploração agrícola. E, por exemplo, ao primeiro escalão, que, por exemplo, pode ser entre 0 a 5 hectares, em frutos frescos, para frutos frescos de regadio, um agricultor pode ter 975 euros por hectare. Em manutenção, 927 euros por hectare. Isto, só para percebermos, é substancialmente diferente do, por exemplo, produção integrada, ou outros que estamos a falar na ordem de mais 15%, mais 20%, dependendo dos valores. Portanto, é substancial. Mesmo, por exemplo, para o sequeiro, nos frutos frescos de sequeiro, também temos em manutenção para o primeiro escalão 910 hectares e para a manutenção 825 hectares. E depois temos também para as culturas temporárias de regadio, horticultura, 640 euros por hectare no primeiro escalão, em conversão, manutenção baixa para 610, enfim, os apoios são substanciais, de tal forma que no último ano, em 2023, suplantou em cerca de 20% o montante que havia disponível para a agricultura biológica, por isso depois viram aquela questão dos cortes, manifestações, enfim, isso depois já é uma parte muito política, que hoje não é o tema, nem interessa agora por agora, mas apoios existem e esperemos que continuem desta natureza no primeiro pilar, a continuar a apoiar os agricultores que querem iniciar atividade, e isto é muito importante no nosso entender. Relativamente aos agricultores que querem iniciar atividade, pegando nas suas palavras, certamente que trabalhando na Agrobio lida com muitos agricultores com as suas dificuldades e os seus desafios. Eu gostava de lhe perguntar quais é que são os principais desafios que os agricultores enfrentam nesta adoção de práticas sustentáveis e como é que a Agrobio os pode apoiar, que tipo de estratégias é que podem ser integradas para esta sustentabilidade e para as explorações agrícolas. Exato. E assim de uma forma rápida, há 2 tipos de desafios que um agricultor que se decide avançar, alguém, e sobretudo estas dificuldades são, mas já vou bem explicar porquê, são até maiores nos agricultores que tinham outro modo de produção agrícola e agora transitaram para a agricultura biológica. Porque um agricultor que já tem anteriormente, durante anos e anos, fez um modo de fazer agricultura de uma forma diferente, e agora transita para a agricultura biológica, há todo um mindset, uma ideia de como fazer a agricultura, de como ultrapassar determinados obstáculos que são substancialmente diferentes da forma como se faz em agricultura biológica. E aqui é que é a grande questão. E são dois eu diria. O primeiro um deles é, então, mas como é que se controla as chamadas ervas daninhas? Para nós não são daninhas, são ervas, eu diria, companheiras, que nos auxiliam, melhoram a tal fertilidade do solo. Portanto, para nós são plantas auxiliares, não são ervas daninhas. Mas foram-lhes dito, foram-lhes transmitido, porque eles antes queimavam-nas com glifosato, cortavam-nas e retiravam-nas, enfim. O outro aspecto é como se controlam as pragas e doenças, outro problema muito complicado. Ora, é toda uma abordagem diferente que tem que ser dada aos agricultores. Primeiro, não vamos explicar que essas ervas podem ser úteis. Não estou a falar de plantas invasoras, não estou a falar de plantas, estou a falar de plantas que não são invasoras, que podem aumentar a fertilidade do solo e, portanto, podem ficar no solo, não é preciso retirá-las do solo. A outra é, de facto, o controle das pragas e doenças, outra grande dificuldade. E aqui a abordagem tem que ser substancialmente diferente. E, por isso, a ideia da conversão, 2 a 3 anos, ou por vezes mais, é todo o tempo que o agricultor precisa para se adaptar a novas técnicas de controle de pragas e doenças, de criar as infraestruturas de biodiversidade para nos ajudar no controle de pragas e doenças. Normalmente, a existência de pragas e doenças é um bocadinho como o nosso organismo. Porque o solo é um organismo vivo, as plantas são seres vivos, os animais são seres vivos, nós também somos animais. E se nós estivermos descompensados, se estivermos com imunidade em baixo, tal como o solo, as plantas e os animais, que nós nos alimentamos, temos problemas. Portanto, uma das coisas, de facto, é prover que eles sejam saudáveis e que eles estejam
fortes e consigam resistir a pragas e doenças. As pragas e doenças vão sempre existir. Agora, diminuir a sua ocorrência e a sua severidade é um dos papéis e isso é possível. Mas pronto, enfim, não vale a pena agora estar aqui a explicar, mas a questão eu já disse aqui, a promoção da biodiversidade é fundamental. Ou seja, nós termos a nossa propriedade e ao longo de alguns anos, demora tempo, provida de infraestruturas que permitam que a nossa, desde aves, insetos e outro tipo de animais se fixem e se possam ajudar-nos no controle de pragas e doenças é fundamental. Por outro lado, a questão da diversidade de culturas. Eu devo desenvolver a minha agricultura biológica com um plano de diversidade, com várias plantas misturadas umas com as outras, enfim, tudo o que se ensina na agricultura biológica e não uma monocultura. Uma monocultura é como ter um conjunto de animais fechados numa sala, quando um tem uma doença, pega a todos. É um bocadinho como nós, e às vezes nas creches e nos infantários, as nossas crianças, pega a doença numa, vai tudo a eito. Não há hipótese. Além do esgotamento dos nutrientes do solo. Exato. Portanto, há muito... Enfim, pronto, não temos tempo suficiente para explicar aqui. Para concluir a sua intervenção, gostava-lhe de perguntar, e o engenheiro Jaime já acabou por ir enumerando alguns, mas gostava de lhe questionar sobre quais é que são, se tivesse que enumerar, os principais benefícios, e aqui falamos essencialmente dos ambientais, mas também a parte económica também tem um peso bastante forte, que a agricultura biológica ela pode trazer para os agricultores e para a sociedade em geral, e como é que a Agrobio tem trabalhado nesse sentido, para demonstrar esses benefícios, porque muitas vezes o que falta aos agricultores para darem o passo para uma agricultura mais sustentável é conhecerem bem os benefícios que podem obter desta conversão, digamos assim. Exato. Eu diria que, assim, de uma forma muito sintética, uma menor pegada ecológica, e isso explica-se por usarmos menos combustíveis fósseis, por exemplo, a questão do tipo de substâncias que utilizamos ou não na agricultura para controlar pragas e doenças e depois o impacto dessas substâncias, ou melhor, ao não as ter nos alimentos e eles vêm para nós e, portanto, claramente pela não existência de resíduos ou de muito menos resíduos, nós não estamos imunes à contaminação do ar, da água e outras, mas, de um modo geral, nós não aplicamos pesticidas de síntese e, portanto, os nossos alimentos claramente têm menos contaminantes e, portanto, isso é um aspecto crítico para a nossa saúde e, portanto, nós estamos a termos a nossa alimentação proveniente de alimentos com menos contaminação, menos resíduos químicos. E falo, por exemplo, logo em determinados grupos etários que são críticos para a existência destes alimentos. Não se devia dar um alimento que não biológico, por exemplo, a uma criança que está num processo de recuperação, por exemplo, eu ponho isto assim mais extremo, por exemplo, que teve um cancro e que está a recuperar. Eu sei disto porque sei de casos destes e que ninguém liga a isso. Eles vão, por exemplo, para o Instituto de Oncologia e os médicos dizem que não há problema nenhum, a alimentação que tem que cumprir aqueles aspectos da nutrição contra a origem e qualidade dos alimentos, isso não é importante. Nós, obviamente, achamos que isso não é assim. Portanto, há aqui uma questão de saúde pública associada a este tipo de produção, claramente. E isso, daquilo que a Agrobio faz. Ora, a Agrobio, através de ações de informação, webinars, eu lembro, ainda nas últimas semanas, nós encetámos um conjunto de webinars ligados à saúde. Saúde e agricultura. É só consultarem o nosso site e veem o que lá está. Nós convidamos pessoas para falar da saúde e para falarem da saúde, a relação da saúde, da produção de alimentos e da agricultura. Portanto, isto está tudo ligado e não podemos, isto não são... estamos todos ligados. E se eu queria acabar numa frase tudo está ligado, todos os nossos atos têm consequências e por isso devíamos agir por precaução. E este é mesmo um dos outros princípios da agricultura biológica, precaução. É até um princípio que nos foi ensinado em ecologia. Quem aprendeu ecologia está lá, este princípio da precaução.
e eu acho que esta é uma boa forma de terminar e de nos poder orientar para as nossas ações. Precaução. Certo. Só para terminar, engenheiro Jaime, há muita gente que tem cada vez mais interesse em adotar práticas agrícolas mais sustentáveis, nomeadamente enverdar pelo caminho da agricultura biológica. Certo. Como é que a Agrobio pode os ajudar-nos? Qual é o passo a passo que as pessoas, se quiserem enverdar pela agricultura biológica, como é que devem contactar a Agrobio? Quais são os meios melhores para o fazer, para ter esse apoio? Bem, qualquer pessoa queira, isto depende daquilo que alguém quer, aquilo que pretende fazer. Se o seu objetivo é desenvolver um projeto em que pretenda vender os produtos biológicos no mercado, deve seguir um caminho, ou seja, segue o método. Os produtos, obviamente, têm que estar certificados. Atenção, a agricultura biológica pressupõe certificação. Eu não posso vender um produto biológico sem estar certificado. E está o logotipo europeu da agricultura biológica. Temos até um projeto que podem consultar, o Organic Food for Future. É um projeto internacional com Espanha, para a promoção dos produtos da logotipo europeu, da identificação, como se identifica um produto biológico, e também para promover o consumo dos produtos biológicos. Portanto, a primeira questão é o que é que eu quero fazer com a agricultura biológica? Se é para consumo próprio, eu de facto não preciso estar certificado, tenho que seguir um método da agricultura biológica. E para isso pode entrar em contato connosco. Nós temos um manual de agricultura biológica, temos formações, umas mais simples, outras um pouco mais complexas. É contactarem-nos, nós ajudamos naquilo que for necessário e, portanto, podem contar completamente connosco para iniciar a sua atividade. Quando se trata de um agricultor, de alguém que quer desenvolver o seu projeto do ponto de vista comercial, então ele sim tem que começar desde logo por iniciar a atividade, inscrever-se no site da DGADR, como eu digo, abrir atividade, contactar uma certificadora e fazer um contrato com ela para começar a seguir desde o início a sua produção, portanto, porque a certificação começa absolutamente no início, inclusive pode-lhe ser dito ao agricultor que não tem condições para fazer agricultura biológica, porque não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a certificadora ou um técnico, por exemplo, da Agrobio, ir à exploração agrícola e dizer-lhe: olha, o senhor está cercado por outras explorações agrícolas, tem aqui convencionais, o senhor tem aqui uma pequena parcela, isto não vai ser certificado, porque o senhor tem aqui um risco de contaminação enorme. Portanto, tudo isto tem que ser avaliado de início e portanto, as escolhas têm que ser feitas de início. E, portanto, é contactar a Agrobio, www.agrobio.pt, e nós ajudamos naquilo que for necessário. Ok, muito obrigada pela sua participação. Nada. Tenho a certeza que quem está a assistir, é um prazer. Gostou imenso e que certamente o vão contactar se assim desejarem então enverdar para este caminho da sustentabilidade. Muito obrigado. Agora, passamos então à próxima convidada. A próxima convidada é a doutora Maria Amélia Martins Loução. Ela é PhD, é presidente da Associação Portuguesa de Ecologia, que é uma sociedade científica que foi fundada já há alguns anos atrás, em 1995, que reúne uma série de investigadores e profissionais na área do ambiente. Portanto, a sua participação será de todo proveitosa para falarmos desta questão da sustentabilidade e falarmos também da ecologia, da biodiversidade. Portanto, vou chamá-la aqui à conversa. Olá, obrigada por estar desse lado. Está sem som. Obrigado eu pelo convite. É de facto um privilégio para mim em particular e também para a Sociedade Portuguesa de Ecologia poder participar neste webinar, especialmente uma sociedade cujos membros estão essencialmente ligados à investigação na área da ecologia. É que a ecologia é de facto muito mais abrangente do que o ambiente que se fala ou que se diz, porque acaba por lidar ou de se preocupar com a interação entre os diferentes organismos, animais, vegetais, humanos, entre si,
e o ambiente que os rodeia, portanto, o espaço físico. E pronto, e é isso que me levou a aceitar estar presente aqui neste webinar. Certo. Gostava de começar a nossa conversa por lhe pedir para falar um pouco, de forma muito resumida, desta Sociedade Portuguesa de Ecologia, o seu âmbito de atuação, as suas áreas de atuação, e depois, seguindo essa apresentação da Sociedade Portuguesa de Ecologia, perguntar-lhe, na sua opinião, e hoje começamos por falar muito da biodiversidade, da importância dos solos, da conservação dos recursos, gostava de lhe perguntar que papel é que desempenha a biodiversidade nestes ecossistemas agrícolas e de que forma é que nós podemos preservá-la através de práticas agrícolas sustentáveis, que é, no fundo, o tema central do webinar de hoje. Ora bem, então, tal como disse, a Sociedade Portuguesa de Ecologia é uma sociedade científica que foi criada em 1995 e, portanto, para o ano fará os 30 anos. Comparativamente com as suas congêneres europeias e americanas, é extremamente nova, é demasiado nova, mas de qualquer das formas, o core de estudo é de facto os diferentes organismos, sejam vegetais, sejam micro-organismos, seja as próprias plantas, tudo numa interação entre diferentes ecossistemas, diferentes relações, diferentes habitats, sempre com a preocupação de incluir o homem dentro do ecossistema. É evidente que a pergunta que coloca aqui sobre a questão da biodiversidade nos agroecossistemas, no fundo, vem muito de acordo com aquilo que já foi falado pelo engenheiro Jaime Ferreira. É bom lembrar que a Comissão Europeia adotou a estratégia do Prado ao Prato, a estratégia de biodiversidade da União Europeia para 2030 e, ao mesmo tempo, um plano muito rigoroso para atingir a meta climática em 2030. Portanto, no fundo, estas 3 estratégias são documentos fundamentais que nos desafiam, todos nós, enquanto sociedade, a desenvolver sistemas alimentares sustentáveis, mas especialmente trazendo a natureza de volta às nossas vidas. E a natureza é, de facto, um espaço, uma área, um ecossistema extremamente heterogéneo. E aquilo que nós verificamos nos nossos sistemas agrícolas é um dos grandes problemas que nós vemos é, de facto, a grande homogeneidade de áreas intensivas, extensivas de produção. Portanto, uma das recomendações da Comissão Europeia aos diferentes Estados-membros inclui as próprias metas em que têm que ser consideradas a utilização dos riscos de pesticidas, agentes microbianos ou biocidas, como costumamos chamar, a perda, ou portanto o excesso de uso de fertilizantes, portanto favorecendo a tal agricultura biológica que já há pouco aqui foi falada. Agora, tal como o vosso guião refere, uma das estratégias propostas para alcançar o objetivo 5 da PAC é, efetivamente, o desenvolvimento sustentável e uma boa gestão dos recursos naturais, como a água, os solos, o próprio ar, que não foi aqui falado, mas que é extremamente importante e que, no fundo, tem estado muito dependente de substâncias químicas, quer fertilizantes, quer pesticidas, quer herbicidas, quer outros biocidas,
como hormonas de produção mais intensiva. Ora, o que acontece é que houve o estabelecimento de uma coligação, a coligação de 22 organizações portuguesas, entre elas a SPECO, que tem procurado discutir a reprogramação do plano estratégico da política agrícola comum, especialmente para Portugal. E uma das recomendações da Comissão Europeia que não foi seguida por Portugal foi, de facto, a necessidade de travar a perda e a degradação de habitats em resultado da atividade agrícola e da sua intensificação. E isso é, tal como eu disse, um problema bastante grande, porque, na realidade, o que nós estamos a verificar é que as manchas intensivas de produção que nós podemos ver, especialmente no sul do país, mas que começa a alargar-se para o norte do país, é a produção de hortícolas em estufas ou a produção intensiva, como olivais, os amendoais, as laranjeiras, os abacateiros, onde estão extremamente dependentes, mesmo que digam que haja uma grande eficiência na água e, por outro lado, também nos próprios fertilizantes. Ora, o que é que isso arrasta? Arrasta uma grande erosão do solo. Os solos que em Portugal, os solos portugueses já têm uma baixa produtividade e, por outro lado, afasta quaisquer corredores ecológicos que são fundamentais para circular toda recursos necessários a evitar a introdução de pragas, para evitar que haja um maior excesso de calor, porque, no fundo, o que vai acontecer é que aqueles sistemas de tal maneira dependentes de água e de fertilizantes acabam por não ter uma função de regulação climática que deveriam ter, porque todos os sistemas naturais têm regulação climática, têm uma depuração de água, têm uma depuração do próprio ar atmosférico, de que nós dependemos. Por outro lado, e muito pior, é que todas essas produções e todas essas áreas extensivas são aquilo que eu chamo soldadinhos de chumbo todos alinhados, ou seja, são clones, são plantas todas idênticas e, no fundo, tal como o engenheiro Jaime Ferreira já falou, se houver uma praga, uma doença, acaba por tudo ser dizimado. E se nós falamos no problema dos eucaliptais, no problema dos pinhais a norte do Tejo, exatamente vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque na realidade estamos a produzir plantas perfeitamente iguais, portanto sem a diversidade genética necessária para mostrar uma resiliência não só às alterações climáticas, mas à alteração de qualquer praga que possa surgir. E basta ver o que se passou connosco durante o período da Covid. Se nós fôssemos todos idênticos, ou estaríamos todos mortos, ou estaríamos todos vivos, não é verdade? Assim, infelizmente, houve bastantes pessoas que morreram, mas muitas pessoas conseguiram superar toda este atribulado de pandemia que nós vivemos. Por outro lado, é importante lembrar, a natureza não é homogénea, a natureza é diversa e, portanto, a questão da diversidade, que, mais uma vez, já aqui foi falada, pela presença, a necessidade da presença de polinizadores, a necessidade de controladores de pragas, como os insetos, os morcegos, as aves, são extremamente importantes para
minimizar as alterações que possam vir a surgir. Certo, obrigada por essa sua análise, que foi de facto muito interessante, acabou por unir aqui uma série de pontos importantes que vão, no fundo, culminar nesta questão da sustentabilidade. E ainda na questão da sustentabilidade, e falando aqui de um desafio que é a gestão da água na agricultura, infelizmente hoje em dia a água sendo um bem escasso, e toda esta questão das alterações climáticas, da falta de água e da importância da água para a manutenção dos cultivos, gostava de lhe perguntar, na sua opinião, quais é que são os principais desafios nesta questão da gestão da água na agricultura e como é que eles podem ser superados, tendo em conta uma abordagem mais ecológica? No fundo, acaba por ser uma continuidade daquilo que eu falei há pouco. Por um lado, há uma procura e uma procura de desenvolvimento de estratégias de minimização da água, com rega gota a gota, com controle muito preciso da necessidade das plantas, portanto, através de sensores que se fazem já em termos de produção extensiva. Pelo menos alguns pomares fazem isso e, portanto, levam a uma maximização dessa água, dessa utilização da água, mas, acima de tudo, é bom não esquecer que as alterações climáticas são uma realidade, que o sul de Portugal está cada vez mais árido e, no fundo, o que nós estamos a aumentar é uma área de produção regada. Ora, é bom não esquecer que Portugal é um país mediterrâneo que, no fundo, vivia bastante de culturas mediterrânicas de sequeiro. Até a própria oliveira, a amendoeira, a figueira, a alfarrobeira, tudo isso era conhecido como pomar de sequeiro, que poderia, eu não digo em toda a extensão, mas que deveria ser maximizado, até porque são plantas e são pomares que, com o tipo de exploração que levavam, acabavam por evitar as emissões de gases com efeito de estufa, muito pelo contrário, porque sequestravam bastante quantidade de carbono, não só nos seus troncos, nos seus frutos, mas especialmente ao nível das suas raízes e, portanto, ao nível do solo, o que não acontece nestas produções regadas. Por outro lado, é também importante lembrar que Portugal defendeu a dieta mediterrânica, considerada já pela Unesco como património cultural da humanidade. Ora, um outro aspecto que também é interessante salientar é que, mais do que um regime alimentar, a dieta mediterrânica implica um modo de vida em que o homem-natureza tira partido de toda a sua estratégia de ligação ao mar e, ao mesmo tempo, pela sua própria geologia. Ou seja, há uma interação extremamente elevada que leva a uma sobrevivência e adaptação num espaço relativamente pobre do ponto de vista de recursos ambientais, recursos físicos, onde a frugalidade e a moderação são os principais fatores. Ora, o que nós fazemos, ou o que nós fazíamos antigamente, era de facto privilegiar estes sistemas de sequeiro ou os sistemas agroflorestais que, no fundo, existem e que se mantêm, e existem bons projetos que tentam tirar partido desses sistemas agroflorestais, especialmente adaptados a este solo fino, pedregoso,
que, no fundo, corresponde e que está aliado a este clima árido que nós vivemos. Portanto, este é, de facto, um desafio grande em que, para além disso, se manteria a diversidade genética que era tão característica de todos os nossos pomares. Certo. Ainda relativamente à questão da água, eu gostava de lhe questionar que práticas agrícolas sustentáveis é que, na sua opinião, permitem uma melhor gestão da água e que certamente são objetivo desta nova PAC serem implementadas pelos agricultores e que fazem, no fundo, minimizar esta problemática que atualmente nós vivemos, que é a falta de água da agricultura e cultivos de culturas que são extremamente exigentes em termos de água. Que práticas é que podem, no fundo, colmatar este problema? Ora bem, para além daquilo que eu falei, que tem vindo a ser importante, que é a utilização de sistemas inteligentes muito ligados a toda uma tecnologia de ponta relacionado com a medição exata da quantidade de água que a planta necessita numa determinada altura e que pode ser dada por filas, por plantas, enfim, de acordo com a gestão do próprio proprietário. Um outro aspecto que a própria Comissão Europeia e a nova PAC privilegiam é o incentivo à utilização de águas residuais tratadas. Portanto, enquanto que a grande maioria das pessoas, dos proprietários, explora as águas das toalhas freáticas do subsolo, aqui, neste caso, o que era importante era, de facto, haver uma prática de utilização das águas residuais tratadas. Isto pressupõe a adoção de modos de produção exemplares, onde as condições ambientais têm que ser muito tidas em conta e por outro lado, também ligado à própria segurança alimentar, como aqui já foi falada. Portanto, para além das questões da própria agricultura biológica, há também um outro sistema agrícola que é a produção integrada, em que, no fundo, aquilo que se pretende é jogar com o conhecimento da própria biodiversidade e aliar esse conhecimento para a produção integrada, salvaguardando outro tipo de recursos, e isso é um aspecto que eu gostaria aqui de deixar bem claro. Isso implica um orçamento ao conhecimento, dedicado ao conhecimento e à investigação. E importa realçar que Portugal é o país da União Europeia com o segundo pior desempenho do seu sistema de inovação e conhecimento agrícola. Ou seja, independentemente do nosso sistema agrícola estar a ter pessoas bastante mais novas, uma das preocupações minhas, enquanto professora universitária que sempre fui, apesar de já estar aposentada, o facto é que há cada vez menos interesse por parte dos estudantes em seguir temas relacionados com a agronomia, com a inovação no conhecimento agrícola, que é fundamental e que há muito pouco interesse, incentivo, promoção dessa investigação. E sem esse conhecimento, não há, por mais vontades que todos nós que aqui estamos possamos ter, muito dificilmente nós somos capazes de desenvolver estratégias nacionais que, por um lado, levem
à produção económica que interessa aos proprietários, mas também mitigar as alterações climáticas, dando ao mesmo tempo sustentabilidade social aos próprios proprietários. Obrigada. Para terminar, gostava de lhe perguntar, e dado que representa também aqui a Sociedade Portuguesa de Ecologia, gostava que desse a conhecer às pessoas que nos estão a assistir os trabalhos que a Sociedade Portuguesa de Ecologia tem feito de forma a promover esta integração da ecologia na agricultura, que é de facto uma prioridade, de forma também a que os agricultores se sintam mais apoiados a adotar estas práticas agrícolas mais amigas do ambiente. Gostava que falasse um pouco sobre o trabalho da Sociedade Portuguesa de Ecologia, nesse sentido. Pois bem, a sociedade, a SPECO, ou a Sociedade Portuguesa de Ecologia, é essencialmente constituída por membros investigadores. Cada investigador ou cada membro está numa unidade de investigação, portanto, nós, mesmo dentro da direção, somos investigadores voluntários que se juntam, que discutem, que têm diferentes tipos de estratégias, mas, na realidade, como SPECO, como é que hei de explicar, como membro a direção da SPEC propriamente dita, aquilo que faz é juntar-se, como já aqui referi, às outras organizações não governamentais para aconselhar o governo a privilegiar práticas agrícolas, cada uma dando indicações do seu conhecimento, aliadas ao seu próprio conhecimento. O caso da SPECO, no fundo, sustenta e aconselha práticas muito ligadas à própria ecologia e por outro lado também aos próprios serviços dos ecossistemas que um ecossistema agrícola também tem e deveria ser privilegiado, porque é bom não nos esquecermos que tudo está interligado ao nível do ambiente. Mas, por outro lado, resolvi trazer aqui três projetos completamente diferentes, mas que, de certa forma, demonstram que tipo de investigação os nossos membros fazem. Um deles é um projeto aplicado e financiado pelo PRR, que é o caso do Adapt for Grazing, que no fundo está a desenvolver os estudos para melhorar a resiliência dos agrossistemas, uma vez que são, tal como eu falei há pouco, todo o sul do país de grande aridez, especialmente o centro do Alentejo, onde ainda se mantém todos aqueles sistemas agroflorestais muito ligados ao montado, estão cada vez mais problemáticos e, portanto, a ideia é melhorar a resiliência desses agrossistemas às alterações climáticas, utilizando o pastoreio extensivo de raças autóctones e, ao mesmo tempo, o aproveitamento agrícola. Portanto, no fundo, o que interessa é que é desenvolver, testar e implementar com bases científicas bastante sólidas de medidas de adaptação a médio e longo prazo que permitam reduzir o risco da agricultura às alterações climáticas. Isso por um lado. Por outro lado, mostrar que essa é uma matriz que é considerada um alto valor de produção, especialmente pelos serviços de ecossistema que tem, em termos de regulação do clima, em termos da conservação de espécies extremamente importantes e, ao mesmo tempo, para um sequestrador de carbono.
Isso por um lado. Um outro projeto diferente é um projeto de investigação básica sobre interação entre plantas e polinizadores, que pretende entender melhor a interligação e a estabilidade da relação planta-polinizador perante as alterações climáticas e que, no fundo, levou ao estabelecimento de uma rede, que é a rede da Polinet, no qual a SPEC também integra e que, no fundo, pretende desenvolver guias de apoio sobre diferentes polinizadores, como é que eles atuam, qual o seu papel na produção, como é que se pode gerir bem os sistemas de vegetação para privilegiar a produção desses polinizadores. Por último, um outro projeto é um desenvolvimento de um consórcio, um projeto científico de consórcio com empresas que desenvolve biofertilizantes, ou seja, aglomerados de bactérias e de fungos micorrízicos que são adicionados às plantas, ao solo, na altura da plantação, precisamente para aumentar a resiliência do ecossistema solo perante as exigências de produção de diferentes plantas hortícolas. E pronto, acho que é tudo. Muito obrigada, fiquei com bastante curiosidade dos projetos que falou e certamente que vou pesquisar mais sobre eles porque são de todo bastante importantes salientar e de facto a investigação é primordial para continuarmos a avançar, nomeadamente na sustentabilidade e faz muito trabalho de investigação nas faculdades que é preciso dar valor porque é muito benéfico para o progresso da agricultura. Obrigada pela sua participação, foi bastante... Obrigado, eu. Por último, vamos então chamar à conversa a doutora Sofia Catarino. Obrigada pela sua presença. De facto, a doutora Sofia Catarino, ela vem-nos representar aqui a Pegada Verde. Confesso que eu, para preparar este webinar, eu estive a ver um pouco o vosso trabalho e fiquei muito impressionada, gostei bastante. É de facto uma nova vertente e hoje em dia aproveitar esta parte online para fazer esta promoção de produtos mais sustentáveis é um caminho bastante interessante a seguir. Para quem não sabe, a Pegada Verde é uma loja online de produtos ecológicos e sustentáveis que nasceu em 2009 em Torres Vedras e tem como principal missão combater então o uso de plásticos descartáveis. Sabemos que o plástico é uma problemática bastante atual e substituir estes plásticos por artigos reutilizáveis e ecológicos. A empresa ela foi então fundada pela Sofia e pelo Sérgio, que após viverem um ano em Nova Iorque, eles ficaram chocados com a quantidade de lixo nas ruas e decidiram criar então a Pegada Verde para promover então um estilo de vida mais sustentável. A Pegada Verde ela trabalha então com marcas que utilizam materiais de qualidade, que sejam isentos de substâncias tóxicas e prioriza parcerias com empresas de comércio justo que têm modelos de negócio voltados para o desenvolvimento social e ambiental. Portanto, a Pegada Verde ela oferece uma ampla variedade de produtos que eu vou pedir então à doutora Sofia Catarina para nos falar. Começar então por lhe perguntar, eu já fiz aqui uma pequena introdução ao âmbito da Pegada Verde, mas gostava de lhe perguntar como é que a empresa que representa, ela seleciona as marcas e os parceiros com que trabalha para garantir esta sustentabilidade, que é o tema central de hoje, e a sustentabilidade dos seus produtos. Qual é os critérios que seguem para garantir que os produtos que vendem, eles são sustentáveis? Então, para já, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. E sem o doutora, por favor. Sofia, está ótimo. Ok. Então, obrigada também pela introdução e pela explicação aqui um bocadinho do que é a Pegada Verde. Já são 15 anos de negócio virado para a sustentabilidade. Portanto, já passámos por muitas fases, mas a parte de seleção e de como é que
escolhemos um parceiro e as marcas e os produtos que escolhemos para ter na nossa loja não muda, não é? Portanto, desde sempre que temos sempre em consideração se a empresa tem projetos de responsabilidade social, se tem projetos de responsabilidade ambiental, ecológica também, no seu âmbito de atuação, como é que escolhe fazer os seus envios, por exemplo, que parece uma coisa tão banal, mas tem um forte impacto, quer no transporte, quer nos materiais que utiliza. Olhamos também sempre para as embalagens que a marca opta por ter à venda. Portanto, tentamos sempre ver se aqui um conjunto de medidas que a própria marca escolhe, não é? Escolhe ser, escolhe ter, e de que forma é que os comunica e de que forma é que e como é que atua. Portanto, para nós é sempre importante sermos nós, Pegada Verde, uma marca de confiança e de que as pessoas confiam, as pessoas que nos seguem, que confiam em nós e nas decisões que nós tomamos quando decidimos pôr uma marca à venda na nossa loja. Outra questão que lhe queria perguntar era a questão dos desafios. Certamente, quando nós criamos uma empresa, são vários os desafios que se enfrentam. No caso de uma loja online de produtos sustentáveis, que é, no fundo, o âmbito da Pegada Verde, e criar uma loja durante um período de crise económica em Portugal, certamente que foi um desafio ainda maior. E gostava que enumerasse, então, os principais desafios enfrentados pela Pegada Verde no âmbito da sua criação, que certamente foram alguns. Bem, em 2009, para já, o e-commerce, as lojas online, eram muito poucas em Portugal. Portanto, logo aí foi o grande desafio encontrar quem fizesse lojas online, quem construísse um e-commerce, que soubesse o que estava a fazer, porque nós também não saberíamos como fazer. Portanto, esse foi o grande desafio. Depois, a crise económica em que estávamos a atravessar. As pessoas, de facto, não estavam... tinham pouco dinheiro, obviamente, e não estavam sensibilizadas para estas questões da sustentabilidade. Portanto, nós estávamos a trabalhar para um nicho muito, muito pequenino, que eram as pessoas que realmente se preocupavam e que tinham esta preocupação na sua vida, de como é que podiam ter um estilo de vida mais amigo do ambiente, menos impactante. Portanto, falava-se muito pouco de sustentabilidade naquela altura. Nós dizemos muitas vezes que só o Al Gore é que falava de sustentabilidade na altura. Portanto, era assim a personagem mais mediática na altura. Portanto, para nós foi ultra desafiante conquistar as pessoas, né? Dar a conhecer outras opções para fazer as rotinas do dia-a-dia, porque esta foi sempre a nossa grande bandeira, oferecer e dar a conhecer produtos que promovessem a reutilização ao invés do descartável. Esta foi e é sempre, e tem sido sempre a nossa bandeira. Portanto, trabalhávamos com muito poucas pessoas que nos seguiam, tivemos de dar credibilidade à marca na escolha das marcas e dos produtos com que trabalhávamos, apostar na qualidade acima de tudo, ter aqui uma vertente muito pedagógica de dar a conhecer, espalhar a mensagem, espalhar a semente e tornar a sustentabilidade um bocadinho mais... que as pessoas tivessem orgulho de usar as coisas, de mostrar as coisas, de poder inspirar. Portanto, tentámos dar aqui um toque mais, esteticamente falando, um toque mais bonito às coisas que vendíamos, para que também depois as pessoas pudessem ter orgulho naquilo que usavam e poder depois passar essa mensagem à sua própria rede. A Sofia falou agora em pedagogia. Eu gostava de questionar também relativamente a essa questão da pedagogia, da educação. De que forma é que a Pegada Verde ela procurou envolver e educar a comunidade sobre um estilo de vida mais sustentável? Porque acredito que seja uma estratégia também para conseguirem que a vossa empresa chegue a mais pessoas. A questão de educar e consciencializar para a questão da sustentabilidade e a importância para o nosso planeta. Como é que fizeram isso?
Nós apostámos sempre muito na comunicação, na forma como passávamos a mensagem, porque percebemos que muitos dos produtos que vendíamos, inicialmente, agora já não tanto, mas de início, as pessoas não conheciam, não sabiam o que era, então nós obrigatoriamente tínhamos de explicar o que é que era, o que é que promovia, para que é que servia. Portanto, isto para nós foi desde há 15 anos que o fazemos, portanto, tentamos sempre, através dos artigos do blog que temos, explicar como se usam os artigos, porque é que servem, quais são os seus benefícios, porque é que gostamos particularmente daquela marca. No blog tentamos sempre também termos entrevistas a pessoas ligadas a projetos de interesse. Tentamos sempre dar a conhecer ou notícias, ou damos aqui um artigo de opinião acerca daquilo que se vai passando no mundo. Usamos muito as nossas redes sociais também, e isso foi sempre uma coisa que nos distinguiu, com conteúdos que achamos que a nossa comunidade realmente pode beneficiar e tem interesse. Tentamos sempre promover eventos que podem também ser do interesse de quem nos segue. E, no fundo, promovemos um estilo de vida mais amigo do ambiente, é aquilo que nós queremos fazer. Somos também muito pelo positivismo. Portanto, na forma como comunicamos, nunca quisemos passar uma mensagem negativa de fundamentalismo, ainda que saibamos que todas estas metas ambientais têm de ser alcançadas, e é evidente. Nunca quisemos passar uma mensagem negativa, mas sim positiva. Todos nós podemos fazer um pouco de cada vez, se calhar o que eu faço hoje, amanhã já consigo fazer mais, portanto, e tentar puxar e inspirar as pessoas e a nossa comunidade através deste pensamento positivo, porque a sustentabilidade não tem de ser uma coisa que nos deixe ansiosos, angustiados. Pelo contrário, acho que tem de nos puxar para fazer mais e melhor. Relativamente ao futuro, que planos que a Pegada Verde tem para expandir a sua área de atuação e também um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade, porque acredito que seja uma das vossas missões, no fundo, que esta questão da sustentabilidade do meio ambiente, também as pessoas estejam conscientes disso e através dos vossos produtos também acredito que consigam alcançar essa missão. A minha questão é mesmo essa relativamente a planos futuros. Para já é continuar a fazer aquilo que temos feito até agora, tentar sempre ter os produtos, ter as marcas que as pessoas procuram e tentamos sempre responder a isso, ouvir sempre o mercado, não é? Que nos rodeia, e é interessante porque ao longo de 15 anos vamos nos apercebendo das mudanças no comportamento do consumidor. E neste momento é um consumidor muito mais atento e muito mais interventivo e que nos dá sugestões e que nos questiona por isto ou por aquilo. Portanto, e isso é ótimo porque conseguimos ter uma percepção muito melhor daquilo que as pessoas procuram e que querem ter nas suas vidas. Portanto, também podemos responder nesse nível. Queremos continuar a fazer aquilo que fazemos, queremos continuar a inspirar, queremos continuar, pelo menos gosto de pensar que temos inspirado e que temos ajudado muitas pessoas a alterar o seu estilo de vida para rotinas mais sustentáveis. Mais recentemente, aquilo que posso partilhar e que queremos continuar a fazer, nós lançámos uma marca própria de cosmética sólida, portanto, e vamos continuar a apostar nela, também de chegar a mercados mais internacionais, que também, obviamente, que nos interessa, mas esta marca, no fundo, foi muito aquilo que representa tudo aquilo, o conceito que nós somos e a filosofia que nós seguimos na nossa vida. Tentamos passar para esta marca com embalagens biodegradáveis, já vamos, amor. Fazemos uso de ingredientes de economia circular, com subprodutos da indústria dos sumos que seriam desperdício. Portanto, ingredientes que são muito chatos. Fazemos parceria com entidades, com projetos
de responsabilidade social, por exemplo, apoiamos uma entidade local aqui em Torres Vedras, que é Incluir Mais, que é uma associação que Isso é bom que não vê nada. é uma associação que apoia comunidades idosas, senhoras que estariam em casa sozinhas e que se juntam para costurar, portanto, são elas que costuram os nossos discos reutilizáveis, desmaquilhantes, por exemplo. Apoiamos a 1% for the Planet, com projetos de responsabilidade ambiental. Portanto, no fundo, quisemos muito que a NAUA fosse um reflexo daquilo que a Pegada Verde também era. Portanto, para já e a curto e médio prazo são essas as nossas grandes prioridades. Para terminar, aí uma curiosidade, gostava de lhe perguntar quais é que são assim os produtos que são mais procurados por parte do consumidor e, por outro lado, também perguntar-lhe, dado que é uma empresa, como é que a vossa empresa ela equilibra a missão de sustentabilidade com a necessidade de gerar lucro e de se manter financeiramente estável e viável? Eu não posso falar pelos outros, mas para nós trabalhar a sustentabilidade foi sempre um desafio. E ter viabilidade financeira foi sempre um desafio. O que é que nós fazemos? Tentamos sempre apostar na qualidade dos produtos que temos e passar essa mensagem de que realmente são produtos de confiança, porque nós também atestamos essa confiança. Tentamos sempre ter preços justos na nossa... preços? Que preços? Já vamos, meu amor. Não estás a ouvir, não é? Ok, vou ouvir. Mas eu também quero ouvir só com fone. Oh, meu amor, deixa-me só terminar também. Fala! E tentamos sempre cultivar esta comunidade que temos e que nos tem apoiado e que nos tem seguido desde há 15 anos, uns mais antigos, outros mais recentes, mas no fundo é apostar nesta comunidade, cultivar, explicar porque é que temos os preços que praticamos, dar este conhecimento para que as pessoas depois também possam fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões de forma consciente, e isso é importantíssimo. Em termos de produtos mais procurados, temos notado que cosmética e detergentes, portanto, produtos para a casa, têm sido realmente os mais procurados. Portanto, são coisas de menor valor, mas que são rotinas fáceis de aplicar na nossa vida, nas nossas rotinas de dia-a-dia, e que notamos que as pessoas facilmente fazem essa transição. Ok. Obrigada, Sofia, pela sua... Posso dizer uma última coisa? Eu gostei bastante de conhecer mais também. Mãe, posso dizer uma última coisa? Deixa eu só terminar, amor. E espero também que quem esteja a assistir tenha gostado e visitem as redes sociais. A Pegada Verde é bastante ativa nas redes sociais, portanto certamente vão gostar de conhecer os seus produtos. Isto que diz respeito também à sustentabilidade. É muito importante que o consumidor esteja consciente dessa importância também ao consumir produtos sustentáveis. Portanto, muito obrigada, Sofia, pela sua participação. Obrigada, Rosa, também, pelo convite. Então, o evento já vai avançado. Espero que tenham gostado deste primeiro dia do webinar, onde falamos do tema central, que é então a sustentabilidade na agricultura. Amanhã, à mesma hora, nós continuaremos então a falar de outros temas importantes. Falaremos sobre as alterações climáticas, sobre a tecnologia, a inovação, a agritech e todos os outros temas, nomeadamente o acesso ao mercado e ao comércio, são tudo temas que iremos abordar ao longo desta semana, todos os dias, às 8h30 da noite. Portanto, quem está desse lado, obrigada por ter assistido. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar na secção de comentários no YouTube, no Facebook, que depois também, se tivermos a oportunidade, também iremos comentar os intervenientes deste webinar. Portanto, mais uma vez, em nome também do Projeto Futura Agri, agradecer a vossa participação. Os vídeos este webinar ficará disponível também no YouTube, tanto da Cientista Agrícola como do projeto. Portanto, se não tiverem a oportunidade de ver em direto, que acredito que muita gente não teve dado
hoje estarmos num jogo importante, mas estará disponível para verem nos próximos dias. Portanto, mais uma vez, obrigada aos convidados que fizeram parte, a todas as pessoas que estiveram a assistir, e vemo-nos amanhã para falar então da inovação na agricultura e relacioná-la também com as novas políticas agrícolas da PAC. Portanto, até amanhã, obrigada por estarem desse lado e vemo-nos amanhã às 8h30.